Aprovado, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área com mais uma aula de previsão, revisão, né? Porque a gente tá percebendo aí que eu acabo fazendo a minha previsão, mas falando sobre os principais pontos, fazendo exercício. Então tá sendo uma super aula para vocês. E já vou pedir aqui o meu like, deixar o seu comentário, que é muito importante como feedback para mim. Qualquer dúvida vocês podem deixar lá no @Prof. Jéssica Fonte, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los. Lembrando que essa aula aqui está sendo em parceria com a Prova Marinha, a maior plataforma de exercícios para o seu concurso, o concurso interno da Marinha. E é o seguinte, a gente já está preparando aí várias estratégias para o ano que vem, um curso super detalhado, elaborado, estratégico sobre geografia, geopolítica e atualidade para o seu concurso. Então, quer saber mais informações? Só manda mensagem para mim, mandar mensagem lá no Instagram do Aprova Marinha, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma caminhada de muito sucesso para o próximo ano. Mas já pensando aqui, né, ainda nesse ano, ainda nessa prova, eu trouxe aqui para vocês uma previsão, né, para a prova de geografia. Essa aqui é a terceira aula. Então, se você não viu a primeira, não viu a segunda, não perca, porque ela foi super detalhada sobre conflitos. Trouxe aí para vocês, como falei, uma aula de previsão. Falei que eu acho que pode cair uma questão de conflitos, mas também falei quais conflitos eu achava que cairia, né, ou que vai cair. E ainda trouxe aí alguns pontos importantes da matéria para que vocês possam revisar, né? Aqui a ideia é trazer, né, de forma detalhada e vocês poderem ver mesmo que eu estou aqui totalmente empenhada com o gabarito de vocês, tá? É isso. Bora lá, gente, para a gente ver os próximos temas. Bem, o segundo tema que tem muita probabilidade de cair, que está dentro dos temas mais relevantes que nós temos, é a industrialização e desenvolvimento econômico. Mas, professora, industrialização e desenvolvimento econômico são tantos pontos. Sim, de fato, né, gente? Então, a gente tem ali um dos temas que mais caem. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos que eu acho que são mais importantes para a prova desse ano, tá? Que é a economia e industrialização do período Vargas e do período militar. A gente sabe que o século XX ele vai apresentar mudanças econômicas extremamente relevantes para a gente. É o momento onde o Brasil vai fazer sua diversificação econômica, onde a gente vai surgir com um modelo de tripé econômico, que a gente vai surgir com um modelo de industrialização, que é o modelo de substituição de importação, né? É um momento de diversificação da nossa economia, e a gente vai passar por vários momentos, na verdade. A gente tem um momento ali de vagas de uma economia em uma intervenção estatal muito forte, de um planejamento nacionalista muito forte para a nossa economia. O Vargas, ele é nacionalista. A gente vai ter o JK com o nacional desenvolvimentismo, a abertura da economia brasileira, da internacionalização da nossa economia, né? Essa abertura, quando eu falo abertura, de uma abertura da nossa economia para as indústrias estrangeiras, principalmente para uma indústria de bens de consumo duráveis que não tinha no Brasil. E não é qualquer indústria, vai ser a indústria de bens de consumo duráveis automobilísticas e também não é de qualquer país, são as automobilísticas estadunidenses. Isso vai promover, por exemplo, um projeto geopolítico que é muito marcante do período JK dentro do plano de metas, que é o rodoviarismo. Então, assim, são tantas mudanças, né? A gente vai ter o período militar, a gente vai ter o neoliberalismo, mas eu trouxe aqui algumas pontuações, quais são os pontos que eu acho que a gente tem que focar mais. Obviamente, eu acredito que economia e industrialização é algo muito importante. Aqui nesse sentido, como a gente está falando de Brasil, a gente tem que saber nos detalhes, infelizmente, como eu falei para vocês, né? Brasil, a gente tem que saber detalhadamente. Mas deixa eu explicar para vocês por que eu escolhi especialmente o período Vargas e o período militar, além do período neoliberalismo. Professora, é tanta coisa, eu sei, até mesmo porque o período Vargas, eles são dois períodos, né? A gente tem o período do Estado Novo, que é o período ali da ditadura Vargas, não democrática do Vargas, né? A democracia, quando ele é eleito, e o período militar, então também temos bastante tempo aí. E o neoliberalismo, né? Que vem desde a década de 90 até hoje, mas não é qualquer fase do neoliberalismo, né? A fase do neoliberalismo inicial, quando a gente começa o processo de privatizações. O que acontece? O período Vargas, ele vai se mostrar um período extremamente importante para a industrialização brasileira, porque é o momento em que a gente vai se industrializar, né? A gente vai começar a ter um projeto industrial, porque, gente, o Brasil ele já tinha indústrias desde o final do século XIX, mas a gente não tinha um modelo industrial, a gente não tinha ali como uma fonte de diversificação econômica e industrialização, tá? E a gente vai começar a se industrializar a partir do momento em que a gente tem crise do café, que foi consequência da crise de 29 lá da Bolsa de Valores de Nova York,
dos Estados Unidos. Então, a gente começa em um processo de industrialização utilizando a substituição de importação. E a gente vai manter o substituição de importação como modelo, pelo menos, né, modelo de industrialização, pelo menos até o fim da marcha forçada, que é em 1979. Né? A gente começa em 1973, então, por exemplo, a gente tem esse ano, né, um marco para o fim desse modelo de industrialização, para esse modelo de substituição de importação que nós temos, tá? Um outro ponto, né, é que com essa industrialização, a gente vai ter o capital estatal investindo em muitas indústrias de base, tá? Uma indústria que inicialmente ela não dá lucro, então tem que ser o Estado que vai segurar ali o rojão mesmo de não dar lucros, porque o empresário ele não vai querer investir em nada que não dê lucro a curto prazo. Então a gente vai criar grandes indústrias de base, indústrias pesadas. E aí, por exemplo, a gente tem a criação da CSN, a criação da Vale do Rio Doce, e a gente tem a criação de duas importantes indústrias de base que estão fazendo aniversário, né? Que fizeram aniversário ano passado e que estão fazendo aniversário esse ano, que é a Petrobras e que é a Eletrobras, tá? Então, por isso que eu trago aí essa pontuação para vocês e que eu acho que seja importante para nossas provas. Olhando aqui mais especificamente, né? A gente tem aqui duas grandes indústrias de base e que elas estão ligadas com a questão energética do Brasil. E que eu acho que é um ponto pra gente, eu acho que é uma matéria, né, importante pra gente revisar. Eu deixei uma aula só para falar sobre a estrutura energética do Brasil, a questão energética Brasil barra mundo para a nossa prova. Então, eu acho que isso aqui é importante, isso aqui pode trazer questão pra gente sim, tá? Então, falar sobre indústria de base no Brasil, falar sobre o capital estatal, e como que esse capital estatal ele promoveu tanto a criação de indústria de base como a infraestrutura para desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Bem, gente, a gente conhece uma coisa chamada de tripé econômico brasileiro e a gente tem aqui o capital privado nacional, que é o empresariado brasileiro, tá? O capital privado nacional. A gente tem o capital estatal, então começa aí com Vargas, né, investindo grandemente e fortemente na economia, e eu tenho o capital privado estrangeiro. E esse capital privado estrangeiro ele vai surgir com o JK e vai se consolidar no período militar, tá? Então, o período militar, a gente vai dividir ele em três fases. A primeira fase, de 1967 até 1973, que a gente chama de milagre econômico, onde a gente vai ter um aumento muito grande do PIB brasileiro. A gente vai ter a segunda fase, que é de 1973 até 1979, que a gente chama de marcha forçada. E a partir de 79 até 85, quando tem o processo de redemocratização e a entrada do José Sarney, a década perdida. Na verdade, a década perdida ela vai para além do regime militar, porque vai ser toda a década de 80, tá? E então, perceba que 1973, fazendo aniversário ano passado, 1979, fazendo aniversário esse ano, tá? Lembrando, gente, que os aniversários, eles não são aniversários apenas fechados de 10, 20, 30 anos. A gente também tem processos de aniversários que são de 5 em 5 anos. Então, por exemplo, 1979 a gente tem 45 anos, tá? Então, 45 anos do fim da marcha forçada, tá? O milagre econômico, ele foi um momento de aumento do PIB brasileiro, mas de uma certa maneira ele não acompanhou a diminuição da desigualdade social, até mesmo porque né, muito do que a gente via no milagre econômico, né, do crescimento do milagre econômico, ele foi pautado né, na ideia de que a gente iria pegar, né, a gente iria contrair dívidas externas, até mesmo no momento em que os juros das dívidas eram baixos, a gente iria investir na economia e a gente ia fazer esse bolo crescer e depois a gente ia repartir esse bolo, tá? O fim do milagre econômico é 1973 e 1973 está ligado a um momento ali específico que a gente já viu, que é né, a primeira crise do petróleo. Por que a primeira crise do petróleo ela vai fazer com que a gente tenha o fim do milagre econômico brasileiro? Como eu acabei de falar para vocês, resumidamente, uma das bases né, do milagre econômico brasileiro é se endividar para poder pegar dinheiro, né, investir nos setores de base, em a criação de mais estatais, né, em estatais que não eram lucrativas,
né? O Estado ajudava. Então, foi num grande endividamento. E aí, quando a gente tem a crise do petróleo, onde a gente tem um aumento, né, do barril de petróleo, o que vai acontecer? A gente vai ter o aumento do barril de petróleo, ele vai sair ali por volta de $2 para $12. E basicamente o mundo que não tinha uma noção de finitude de reserva de petróleo, tudo ficou muito caro. Porque basicamente o mundo inteiro era movido a petróleo, era movido a gasolina, né, que é refinado de petróleo. E o Brasil também, né? O Brasil se rodoviarizou todo durante o período JK. Então tudo ficou muito mais caro, né? Então se eu tenho hoje o dólar por volta de R$ 5, se uma coisa que eu comprava R$ 10, agora eu vou comprar R$ 60. Então a gente vai ter, né, principalmente nos países ricos, ele vai ter o baque inicial, mas qual vai ser a grande solução para os países centrais, para os países ricos? Aumentar os juros dos empréstimos. Então, o Brasil, que tinha pegado empréstimos a juros flutuantes, ou seja, juros pós-fixados, ou seja, os juros a gente paga no momento que os juros que a gente vai pagar é o juro do dia ali, ó, que eu tô pagando a minha dívida, não os juros do dia que eu peguei o empréstimo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver a nossa dívida externa triplicar, quadriplicar, né? E assim, aumentar de forma volumosa. Então, isso vai gerar uma problemática muito grande durante a década de 80, que a gente não vai ter nem dinheiro para pagar os juros da dívida externa. E aí a gente não vai conseguir manter aquele milagre econômico. Só que tem um problema, né? O regime militar ele encarava aquela crise do petróleo como algo muito momentâneo, né? Aquele aumento muito grande dos juros e do preço do barril, que aquilo iria se reequilibrar em algum momento, em algum momento muito próximo, né? Então que a gente teria, por exemplo, a diminuição da taxa de juros, o que nunca aconteceu. Então, em vez da gente fazer uma política de austeridade fiscal, de contenção de gastos, a gente fez o que a gente chama de marcha forçada. A gente continuou crescendo, continuou investindo, continuou pegando empréstimos para investir em mais obras de infraestrutura. Então, por exemplo, em 1973 a gente fez Itaipu. Em 1974 a gente fez Ponte Rio-Niterói. E percebam, ó, aniversários, novamente, tá? Então aqui, ó, é importantíssimo a gente entender os impactos das obras faraônicas, né, desses gastos volumosos para a economia brasileira, da década de 80, tá? E aí, em 1979, a gente tem a segunda crise do petróleo devido à Revolução Iraniana e, né, aí já não tem mais jeito, né? De fato, a gente não tem como manter os gastos que a gente estava fazendo, tá? Em 1975, por exemplo, a gente tem a criação do Proálcool, que hoje é considerado um dos maiores projetos de diversificação energética do mundo, tá? O Brasil é um grande líder na questão de uso de biomassa. A ideia era diminuir a dependência do petróleo no momento onde o petróleo estava muito caro. E a gente acabou aí liderando um grande movimento do uso de biocombustíveis, tá? Então são vários pontos aqui que a gente pode ter dentro da nossa prova. Então, falar sobre a criação das indústrias de base, das indústrias pesadas, da importância da Petrobras, da importância até mesmo da Petrobras hoje. E a Petrobras ela vai ter, por exemplo, o monopólio da produção petrolífera até 1997, tá? Então, durante muito tempo, vai ser a grande empresa brasileira de exploração de petróleo. Na década de 70 também, durante o período ali da marcha forçada, a gente também numa tentativa, né, de diminuir a nossa compra de petróleo internacional, a gente vai começar a explorar petróleos offshores, né, petróleo marítimo. Então a Petrobras ela vai se tornar hoje a maior empresa de tecnologia de exploração de petróleo offshore, de petróleo em alto mar. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, a bacia de Campos, tá? Que é a maior bacia petrolífera que nós temos no Brasil. Num período, né, de marcha forçada, num período de tentativa, né, de diminuição de dependência energética. Então, toda essa parte energética brasileira eu acho importante, tá? Então, eu acho muito importante pra gente. E a gente tem que estudar, mas eu separei aí uma aula para vocês só para falar sobre isso, tá? Aqui a questão da Eletrobras, a gente tem tido aí
né, uma questão muito importante sobre a estrutura elétrica do Brasil. Né? Quando eu falo sobre a estrutura elétrica do Brasil, a gente vai falar, por exemplo, dos últimos anos das crises energéticas, das crises elétricas, né? Pautadas principalmente por crises hídricas, então mudanças climáticas que têm trazido aí influências do El Niño, do Laninha e que têm trazido problemas também na questão da matriz elétrica brasileira, tá? E todas as tentativas de soluções, como por exemplo, aumento da produção energética de hidroeletricidade da região amazônica e os seus problemas socioambientais, etc. E um outro ponto dentro dessa economia e industrialização é o neoliberalismo no Brasil. De uma certa maneira, eu acho que tem aqui uma hierarquia de conhecimento. Eu acho que economia e industrialização no período Vargas e no período militar é muito mais importante, mas a gente tem a questão do neoliberalismo, porque é o seguinte, toda essa parte, né, desde o Vargas até o período militar, a gente vai perceber que esse Estado é um Estado altamente interventor, tá? Eu tenho aqui um Estado interventor. Estado interventor. E esse Estado interventor é um Estado empresário, porque ele vai estar ali, né, de uma certa maneira, construindo a infraestrutura para gerar ali a atração de investimentos, né, a atração de entrada de capital estrangeiro. Então, por exemplo, o regime militar, ele vai fazer nessa estrutura de Estado empresário no norte e no nordeste do Brasil, tá? Então, a gente vai ter ali a criação da Sudam, da Sudene, né, da Suframa, por exemplo, Zona Franca de Manaus durante o regime militar, a criação do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, tá? Então, a gente tem ali esse estado, ele totalmente preocupado em organizar as bases econômicas do país para atrair investimento e ele ser o responsável também por investir. Só que, com a década perdida, né, com o fim do regime militar e a sua ingerência em relação a uma crise, e depois, né, uma ingerência também do José Sarney, e seus planos econômicos que foram fadados ao fracasso, né, e que fracassaram, a gente vai perceber que esse Estado empresário, ele vai falir. Então a gente tem uma falência, né, ao final da década perdida, né, ao final da década de 80, a gente vai ter uma falência do Estado empresário. E a gente vai ter a introdução de uma nova doutrina econômica no Brasil, que é o neoliberalismo, que é o de Estado mínimo, ou seja, completamente ao contrário do Estado interventor. E o Estado mínimo, a ideia dele, né, é intervir muito pouco na economia, que o Estado ele estaria ali para gerir saúde, educação, segurança, que a economia, de uma certa maneira, ela se autorregularia. E aí a gente tem algumas facetas, né, que caracterizam o neoliberalismo no Brasil, que são as privatizações. Tá? E aí, dois pontos importantes, que em 1998 a gente vai ter a privatização das telecomunicações no Brasil. Né? Em 1997 a gente já tinha a criação de uma agência reguladora, então significava a Anatel, não a ANEL, a Anatel, e que a gente provavelmente teria a privatização total das telecomunicações, o que de uma certa maneira revolucionou, né, a estrutura de telefonia no Brasil, tanto a telefonia móvel, tanto que era nascente ainda, como a telefonia fixa, ou sistemas de distribuição e etc. Mas a gente vai ter ali, durante a década de 90, várias privatizações. E botei em 1998 de uma certa maneira, porque fez aniversário no passado, né? Fazia aniversário no passado. Então, ano passado a gente teve aí 25 anos da privatização das telecomunicações. Gente, eu tendo a sempre ver aniversários do ano e do ano anterior, tá? Então, por isso que eu sempre tô analisando várias datas. A minha cabeça, ela vai lidando assim. Então, a gente tem 25 anos da privatização das telecomunicações, isso é muito importante de uma certa maneira, exatamente porque ela é inerente ao processo de neoliberalismo no Brasil, de liberalização, tá? Da economia brasileira, de importações e de abertura econômica total do nosso país, tá? Em 1994, a gente teve o Plano Real, que também. E aqui, gente, dá uma aula só sobre o Plano Real para vocês, mas foi um dos planos monetários, um dos grandes planos monetários, e que foi o plano que de fato estabilizou a economia brasileira para que a gente, de uma certa maneira, passasse a década de 90, né, tentando reorganizar a nossa economia. No final de 99, a gente teve uma crise externa brasileira que acabou trazendo uma crise interna desse neoliberalismo, mas de uma certa maneira o plano real ele é extremamente importante
e que formalizou aí, né, o real como moeda oficial do nosso país. Então, bora fazer questão aqui sobre o processo de industrialização brasileira, cenário alternativa incorreto. Peguei uma questão lá do A Prova Marinha, né, o nosso banco de exercícios, e eu botei um filtro específico, que era Brasil Planos Econômicos, né, porque eu queria pautar na questão de economia especificamente, tá? Sobre o processo de industrialização brasileira, a cenário alternativa é incorreta. Apesar do período conhecido como milagre econômico, onde o Brasil cresceu a altas taxas, porém com endividamento externo em expansão, a ditadura militar no país teve que conviver com a década perdida nos anos 80, com alta inflação alta inflação que foi chamada até de hiperinflação, e até a retração da atividade industrial que contribuiu com o fim do regime militar. Perfeito, tá? Realmente, isso aqui está certa. No governo Getúlio Vargas, houve um processo de criação de empresas ligadas à mineração, caso da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Vale do Rio Doce, da empresa de energia, da Petrobras, além da legislação trabalhista e CLT. Isso aqui também, né, acabou que em uma mini aula eu consegui falar muita coisa para vocês, né? A crise de 29, que teve como desdobramento no Brasil gerou a crise do café, gerou sérios problemas ao modelo agrário exportador brasileiro. Assim, gente, foi o grande estopim para a gente começar a se industrializar, né? Diante disso, inicia-se um período mais organizado da industrialização no país, pois até então as fábricas eram incipientes em territórios nacionais. Exatamente. Tinha algumas fábricas aqui e ali, geradas pelo capital do café, tá? Capital da cana-de-açúcar no Nordeste, mas nada muito organizado, sem nenhum modelo industrial. O governo Juscelino Kubitschek contribuiu para internacionalizar mais a indústria nacional. E aí eu falei para vocês, né? Internacionalização da economia brasileira foi feita pelo JK quando ele abriu aí o Brasil à entrada de indústrias estrangeiras, atraindo capital estrangeiro e tendo como carro-chefe dessa política montadores de automóveis multinacionais, principalmente dos Estados Unidos. Exatamente, né? Então aqui a letra E está incorreta. Nos anos 90, os governos sociais-democratas, não, tá? Os governos neoliberais no Brasil foram marcados por políticas de Fernando de Collor Mello e FHC, ok, que promoveram a abertura da economia brasileira, incentivando a entrada de capital estrangeiro devido às baixas taxas de juros. Gente, a entrada de capital estrangeiro, ele na verdade foi por uma grande liberalização, tá? Mas, ok, o erro aqui, então, liberalização. Nessa ideia aí do governo social-democrata, né? A social-democracia, ela é muito pautada em Estado interventor. E a gente não tem aqui, né, a ideia de um Estado interventor, que tem encargos sociais, encargos políticos sociais. Tudo bem, então a errada era gabarito letra E. Ok, então aqui gabarito letra E. Gente, tem tantas coisas que eu poderia falar ainda pra vocês, mas eu tô sempre focando nos mais importantes, tá? Obviamente que eu queria dar aulas completíssimas pra vocês, mas faço isso pro próximo ano, tá? Que a gente tá preparando aí uma estratégia de aulas super detalhadas. Agora mesmo é só assim plano de ataque para a prova. É isso aí, vejo vocês numa próxima. Qualquer dúvida, chama lá no @prof. Jéssica Fontes. Até a próxima.